Olá, meus amados irmãos, sejam bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre todos nós aqui nesta manhã. Nós vamos orar a Deus, iniciando nosso culto desta manhã. Eu convido você a se colocar em pé na presença de Deus e vamos falar com Ele, invocando a sua presença e a sua graça em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e amado Pai, nós te louvamos e te bendizemos, ó Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia. E aqui nós estamos, ó Deus, para te render louvores. Pedimos, ó Deus, a manifestação do teu Espírito Santo em nosso coração e no coração de cada irmão e irmã que está aqui presente conosco, ó Deus, em nosso templo, e também aqueles, ó Deus, que estão cultuando a Ti através, ó Deus, da internet, ó Pai. Nós entregamos, ó Pai, nossas vidas nas Tuas mãos e pedimos, ó Deus, nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar, irmãos, nós vamos abrir a Bíblia no Salmo de número 23. Eu estou achando um pouco o volume meio baixo aqui para mim aqui. Salmo 23. Vamos ler na palavra do Senhor. Hoje, domingo, dia 27 de setembro, nós estamos a uma semana da nossa Assembleia Extraordinária Geral, onde nós vamos eleger presbíteros e diáconos para a nossa igreja. E hoje, tanto no culto de manhã quanto no culto à noite, nós vamos abordar temas que trabalham sobre essa questão da liderança da igreja. E hoje a temática é o coração de pastor. E todo culto estará direcionado para esse tema, para essa temática. Salmo 23, diz assim a palavra de Deus: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Davi, que era pastor de ovelhas, ele sabe a importância do pastor para as ovelhas. Ele sabe que a ovelha, se não tiver o cuidado pastoral, a ovelha enfrenta muitas dificuldades e corre muitos perigos. Davi, que era pastor, ele se coloca como ovelha, quando ele olha para Deus e olha para Deus entendendo que ele precisa de Deus, que ele precisa do cuidado de Deus, que ele precisa da proteção de Deus. E ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Com essa convicção, com essa certeza, nós vamos cantar o hino de número 109, o hino que tem o título O Bom Pastor. Vamos colocar em pé e vamos adorar a Deus com esse cântico, louvando com todo fervor, com toda alegria, em nome de Jesus. Quero tê-lo muito perto.
Amém. Poder sentar, meus amados irmãos. Como diz a letra desse hino: confiando no Senhor, protegido em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Eu quero com essa estrofe motivar a todos os irmãos que estão em casa, temerosos, receosos de vir ao templo por causa do coronavírus. Mas você tem ido ao supermercado, tem ido ao banco, tem ido ao hospital, à farmácia, tem ido até em reunião familiar. Você não precisa ter medo de vir aqui no templo cultuar a Deus. Como diz essa estrofe: confiando no Senhor, protegido em seu amor. Não é jargão, não é demagogia, mas o mesmo Deus que nos guarda no supermercado, que nos guarda quando temos que ir no banco, é o Deus que nos guarda quando estamos aqui dentro cultuando a Deus. Sabemos que temos que ter todos os cuidados, e graças a Deus, o conselho da igreja, a junta diaconal, toda a nossa equipe está muito bem treinada para cumprir todos os procedimentos de proteção contra esta pandemia. Então, irmão, você que está com medo, você que está em casa com medo de vir ao templo, que você possa vencer esse medo através da sua fé, através da confiança no nosso pastor amado, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas se você está doente, fique em casa e procure se tratar. E ontem a dona Joaquina me ligou, não conseguiu falar comigo, eu não estava em casa, mas ela deixou recado que o seu Gildo está com Covid. Ele tem mais de 80 anos e nós vamos orar por ele. E não somente por ele, mas por todos aqueles que estão enfermos. Nós colocamos aqui no nosso pedido, nosso boletim, os motivos de oração. E nós vamos destacar aqui as pessoas que estão enfermas. A mãe e a avó do Danilo. Danilo mora em Monte Azul e é namorada da Iene. Também nós vamos orar pelo nosso irmão André Máximo, pela recuperação da sua saúde. Pela nossa irmã Lucila. Nossa irmã Ivoni Fernandes, que fez uma cirurgia. Vamos orar pela recuperação dela. Também pela Fabiana Deuduque, que foi mordida pelo cachorrinho deles nessa semana. Graças a Deus ela está bem, mas vamos orar por ela. Também pelo Murilo Henrique. Murilo Henrique é amigo do Leonardo Becker. Ele está crescendo das nossas orações. E vamos orar também pela nossa irmã Vera, mãe da Alexandra, que está com probleminhas no braço. Vamos orar por você, Vera. E por todos quantos estão com alguma enfermidade nesse momento, nós estaremos orando, clamando a Deus. Vamos também orar também pelo conforto a Deus. Família da nossa irmã Márcia amada. Na sexta-feira o seu pai Celso faleceu. E o Celso era presbítero aqui na IPI. E ele faleceu de problema cardíaco. Nós vamos orar pela nossa irmã Maria, pela nossa irmã Márcia, pedindo a Deus pelo conforto do Senhor sobre toda a família. E também pela família da irmã Nancy. Semana passada, Deus recolheu seu sogro. Vamos pedir a Deus que conforte todos os familiares, também em nome de Jesus. E também, amados, nós vamos orar pelos aniversariantes do mês de setembro. Na semana passada nós não falamos dos aniversariantes, por lapso, mas oramos e agradecemos a Deus pelos aniversariantes da semana passada. Destacamos aqui da semana agora a Cláudia, minha esposa, que faz aniversário hoje, Dona Aparecida, esposa do seu Ladércio, e também amanhã o Evilásio, e também a nossa irmã Ivone Coimbra. E aniversariantes de casamento, no dia 30, a nossa irmã Elizabeth Sandrin, a Beth Sandrin, e o seu esposo, completam mais um aniversário de casamento. Então nós vamos orar, irmãos, pelos enfermos, pelos aniversariantes, e vamos também pedir a Deus perdão pelos nossos pecados, que Deus possa nos limpar, nos libertar de todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados. Só Deus mesmo que pode nos purificar e nos libertar a cada dia dos nossos pecados. Vamos orar mesmo assentados. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Quero pedir a nossa irmã Vânia Gonçalves, que vem aqui à frente, presidente da SAF,
e nos eleve a Deus em uma oração, agradecendo pelos aniversariantes, pedindo pelos enfermos, pelos enlutados e também agradecendo a Deus o perdão e a misericórdia de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque tu és um Deus grande, um Deus poderoso. Te louvamos, ó Deus, por estarmos aqui na tua casa, Senhor, para junto com os irmãos, ó Deus, louvar e bendizer o teu nome, ó Deus. Obrigado por esse dia, Senhor. Agora, Senhor, nós queremos colocar, Senhor, diante do teu altar, todas as pessoas enfermas, ó Deus, que precisa, Senhor, da tua cura, Senhor. Ó Deus, tu sabes todas as pessoas, ó Deus, aqueles que fizeram cirurgia, Senhor, aqueles que estão com Covid, ó Deus, aqueles que estão em recuperação, que o Senhor esteja, Senhor, sondando cada coração, ó Deus, e curando, Senhor, cada vida, Senhor. Colocamos diante de Ti também os aniversariantes, ó Deus, que o Senhor possa estar com cada vida. Te louvamos por mais um ano de vida que o Senhor concede a cada um deles, ó Deus. Colocamos diante do Teu altar também, Senhor, a família da amada, Senhor, que perdeu o seu pai, ó Deus, que o Senhor esteja confortando todos os corações, ó Deus, de toda a família, Senhor. Queremos também colocar a família da Nancy diante de Ti, que o Senhor possa estar confortando cada coração, ó Deus. Dirige as nossas vidas, ó Deus, aceita o nosso louvor, a nossa gratidão, ó Deus, e obrigado, Senhor, por essa oportunidade que Tu nos dás, ó Deus. Em nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos por tudo, Senhor. Amém. Eu não sei, mas o som está um pouco baixo. Os irmãos estão sentindo que está um pouco baixo aqui dentro do templo ou não? Acho que é para mim aqui que está um pouco baixo o volume, tá? E os irmãos também, acho que estão sentindo um pouco baixo o volume aqui dentro da igreja. Vamos abrir a Bíblia, irmãos, no Salmo 145, versículos de 1 a 3. Salmo 145. Nós vamos já nos preparar para os cânticos. E os irmãos que vieram preparados, nós vamos devolver os nossos dízimos e ofertas. Aqueles irmãos que não estão presentes aqui, nós queremos dizer que nossa igreja, ela é uma igreja fiel a Deus, e nós temos caminhado debaixo da proteção do Senhor, e vamos continuar assim. Por isso eu quero agradecer a todos os irmãos que têm sido fiéis, e aqueles que têm contribuído, nossa gratidão. E eu peço que os irmãos continuem exercendo o seu amor a Deus e a sua fidelidade a cada dia. Salmo 145, vamos colocar em pé, e os irmãos da música já podem ocupar aqui os seus lugares, e após a leitura bíblica nós já vamos cantar cânticos de louvor a Deus, e com essa primeira canção devolveremos os nossos dízimos e ofertas ao nosso Pai. Diz assim a palavra de Deus: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre, todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Aleluia, irmãos. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, porque o Senhor é grande, o Senhor é o Todo-Poderoso. Vamos cantar louvores a Ele, nesse momento com toda alegria, em nome de Jesus. Oh
Diga assim: não há outro a quem eu ame. Agradecendo a Deus com a Sara pelos dízimos e ofertas. Amém, Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado a Deus por esse momento onde pudemos te agradecer, ó Deus, oferecendo a Ti os nossos dízimos e as nossas ofertas, ó Pai. Continue conosco no decorrer deste culto, desta manhã, ó Deus, em nome de Jesus. Logo de manhã, quero
Poder sentar, amados irmãos. Nós vamos abrir a Bíblia, o livro de João, capítulo 10. Vou pedir o Vinícius para orar pela mensagem, agradecendo a Deus pelos cânticos. Enquanto nós abrimos a Bíblia, vamos manter nossos corações abertos. E quando decorrer da exposição da palavra, que você esteja com a Bíblia aberta. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua imensa graça e amor por nós. Muito obrigado por essa manhã que o Senhor nos concede. Muito obrigado porque nós podemos estar reunidos aqui, Senhor, presencialmente, também remotamente. Que o Senhor abençoe nesse momento a exposição da Tua palavra. Que o Senhor use, ó Deus, o Teu servo, reverendo Benones, para trazer a Tua palavra nesta manhã para nós, Pai. E que Teu Espírito Santo, Senhor, venha falar conosco. Que nós possamos sair, ó Deus, deste culto transformados pela Tua palavra, Senhor. Perdoe os nossos pecados e cuide desse dia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. É sempre bom agradecer a Deus e quero agradecer a todos que estão presentes, aqueles que estão nos acompanhando também pelo nosso canal no YouTube e pela página do Facebook. E também aos irmãos que têm trabalhado para que esse culto seja realizado. Temos uma equipe, não é muito grande, mas é muito eficaz. E quero louvar a Deus pela vida do Vinícius, pela Sara, pelo Leonardo, pela vida do nosso irmão Diácono Carlos. E os irmãos que têm ajudado também agora, o Estevão, o Vinícius, também a Ellen e o Mateus, que estão cooperando com a gente continuamente. Então a toda a equipe, nossa gratidão, porque não é fácil, irmãos. Os irmãos chegam aqui bem mais cedo e antes de vir já estão ensaiando, já estão se preparando. E que o zelo deles, que o compromisso deles possa nos motivar também. Nós não sejamos acomodados em nosso conforto, mas que nós possamos servir ao Senhor com alegria e dedicar e dispor do nosso coração a Deus, porque é para Deus, e que nós possamos desgastar nossa vida, não nos prazeres deste mundo, mas servindo ao bom pastor, que é Jesus. Vamos abrir a Bíblia então, João 10, nós vamos ler alguns versículos, começando no 1 até o 18. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim, são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, Deus de bondade, a Tua palavra foi lida. E agora, Pai, pedimos
Usa-me, ó Deus, com autoridade, com amor, revestido, ó Deus, com o poder do Teu Santo Espírito. Ó Deus, que eu possa pregar a Tua palavra nesta manhã. Ó Deus, cheio do Teu poder, cheio da Tua graça. Ó Deus, usa-me, ó Deus, para abençoar Tua igreja, para edificar Tua igreja, para instruir Tua igreja, para transformar Tua igreja pela palavra do Senhor. Então, ó Deus, tão somente o Senhor fale nesta manhã através da minha vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Como eu disse, irmãos, nós estamos numa preparação para a escolha de presbíteros e diáconos, para a escolha de líderes. A semana que vem é o nosso dia, a nossa Assembleia Geral Extraordinária. E nós vamos então eleger, votar, escolhendo homens para estar na liderança da igreja. E esses homens precisam ter um coração cheio de Cristo, um coração voltado por Cristo, um coração íntegro na palavra de Deus, um coração cheio do Espírito Santo. Um coração realmente, um coração de pastor, um coração que realmente ama a ovelha, que ama o povo de Deus e que cuida do rebanho do Senhor. E o nosso maior modelo é Cristo. Cristo, ele tem vários títulos na Bíblia. Ele é chamado de Rei, ele é chamado de o princípio da criação, ele é chamado de Emanuel, o Deus conosco. Além de receber títulos como o Príncipe da Paz, o Deus Forte, o Maravilhoso Conselheiro, Pai da Eternidade, Jesus também recebe algumas metáforas, quando ele mesmo diz: eu sou a luz do mundo, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus, ele recebe nomes, títulos, ele é designado por várias metáforas, mas o nome que cabe melhor com Cristo é o de pastor, é o bom pastor. Jesus é o bom pastor. Os grandes homens da Bíblia foram pastores. A gente olha os nossos patriarcas, Abraão, Isaac, o próprio Jacó, antes e depois da sua grande conversão, e passa a ser chamado Israel, eles foram pastores. O próprio Moisés, o grande líder que conduziu o povo, tirando o povo do Egito, Moisés foi um pastor por 40 anos, pastor de ovelhas. Antes ele ficou 40 anos no palácio, aprendeu tudo sobre administração, sobre governo, sobre geografia, história, política, matemática, toda a cultura da época do grande império egípcio. Moisés foi criado e foi educado de acordo com a grande educação do maior império da época, o Egito, o império egípcio. Mas não foi com essa capacidade intelectual e sabedoria humana que Moisés foi autorizado a guiar o povo de Deus. Só depois que Moisés vai para o deserto, e ali ele vai cuidar de ovelhas, e ele cuida 40 anos de ovelhas. Só depois de cuidar de 40 anos de ovelha, é que Moisés então é chamado, revestido e capacitado para guiar o povo de Deus, a libertação do seu povo, o povo de Deus do Egito. Davi foi pastor. O maior rei que Israel já teve foi Davi, e Davi foi um pastor. Quando ele foi chamado e ungido para rei, para ser rei, ele estava cuidando de ovelhas. Os seus irmãos estavam ali ao redor da casa do pai, mas Davi, o filho mais moço, estava cuidando de ovelhas. E Davi, ele é o maior rei que Israel já teve, prefigurando o grande rei, o nosso Senhor Jesus, que tem o melhor título para si, e ele mesmo se designa por várias vezes, principalmente aqui no Evangelho de João, no capítulo 10, ele fala: eu sou o bom pastor. E qual é o coração desse bom pastor? Esse coração, ele tem algumas marcas, algumas características, e as principais características que nós gostaríamos de observar, à luz da palavra de Deus, é que o coração do bom pastor, ele é pautado pela verdade, ele é fundamentado na verdade, porque ele é a própria verdade. Quando ele começa este discurso, ele está falando com os fariseus, está falando também com aquele cego que no capítulo 9 fora curado, e também está falando com a família daquele cego, e também com os discípulos dele. Mas principalmente ele está dirigindo aqui aos fariseus, aos religiosos daquela época, que não creram nele, que não o aceitaram, pelo contrário, o perseguiram e o mataram.
e também perseguiram e mataram aqueles seus seguidores. E tentaram dificultar todo o processo e o caminho daqueles que queriam andar com Jesus. E Jesus começa a falar com esses líderes religiosos judeus com duas palavras que no hebraico é muito forte, e para o judeu mais forte ainda, quando ele fala amém, amém. E no grego essa palavra é traduzida em verdade, em verdade. E ele faz isso duas vezes. No versículo de número 10 e também no versículo de número 7. Quando ele fala em verdade, eu vos digo. No versículo 1 e no versículo 7, Jesus lhes afirmou de novo, em verdade vos digo. Meus amados irmãos, o coração do pastor, o coração do bom pastor que é Cristo, e o coração do pastor que auxilia Cristo na sua obra, e o coração daqueles que lideram a igreja como pastores, devem estar pautados somente na verdade, não na falsidade, não na hipocrisia, não numa fé fingida, mas numa fé verdadeira, um conhecimento verdadeiro de Deus, de Cristo, do Espírito Santo, da sua palavra. E Jesus então, ele tem essa marca, essa característica tão clara, a verdade. E ele faz aqui uma distinção e um contraste muito grande. Ele diz que o mercenário, que o salteador, esse é ladrão, porque ele é falso. Ele não entra pela porta, mas ele entra pelas brechas. Ele tenta alternativas que não são o caminho. E se o atalho fosse bom, seria o caminho. Mas porque o atalho não é o caminho, então nem sempre o atalho é bom. Quantas pessoas tentam encontrar a felicidade e atalham no namoro, fazem coisas antes da hora, e as consequências vêm, e as tristezas enchem o coração. Quantos jovens, querendo encontrar a verdadeira paz, atalham no caminho das drogas? Quantos adultos, querendo a paz na casa, entram no atalho do álcool, e ao invés de ter a verdadeira alegria, a verdadeira paz que vem do bom pastor, enveredam no caminho do álcool, da bebida, e tantas outras coisas, o materialismo, a fama. E agora nós estamos na época da política. Quantos acham que serão felizes com o poder que a política dá, com o poder que emana, que muitas vezes recebe do povo, e essas pessoas acham que serão felizes porque estarão ocupando cargos de poder na sociedade? Esses cargos são transitórios, e essa felicidade, essa alegria não vem nesses atalhos, mas vem do bom pastor, que é o verdadeiro caminho. E ele diz que as ovelhas dele sabem distinguir o que é o verdadeiro do que é falso. Quando Jesus fala, aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Jesus, ele vem com a autoridade do Pai, debaixo da verdade, do chamado do Pai, da missão do Pai. Mas ele diz, para este o porteiro abre as ovelhas, ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Uma questão de verdade. O pastor conhece a sua ovelha, e a ovelha conhece o seu pastor. E o pastor sabe realmente combater o falso pastor. E a ovelha sabe discernir também a voz daquele que não é o pastor, que é o falso pastor. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Irmãos, Jesus propôs essa parábola, mas os fariseus não entenderam o sentido da parábola. E não percebiam que eles eram esses salteadores, esses ladrões, que estavam ali roubando a alegria, a paz, roubando o caminho da salvação, tentando atrapalhar os discípulos de Cristo a seguir com Jesus. Muitos pastores, enganadamente ou equivocadamente, acham que o ladrão aqui é o diabo. Muitos acham que o ladrão aqui é o diabo. O diabo é ladrão, sim. O diabo é o inimigo de Cristo. O diabo é o adversário do povo de Deus, sim. Mas Jesus está falando aqui contra aqueles fariseus, aqueles religiosos, aqueles falsos mestres que atrapalhavam os discípulos de Cristo a andar com Jesus. E nós não podemos esquecer que o nosso bom pastor, o seu coração,
é marcado, pautado, movido pela verdade. Mas nós temos uma segunda característica que está muito latente no texto e que revela o coração do nosso bom pastor, que é a proteção para com as suas ovelhas. A palavra de Deus diz que o salteador, o mercenário, no versículo 12, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Se alguém pode ser chamado de diabo aqui, pode ser esse lobo que vem atacar as ovelhas do Senhor. Pode ser chamado o mundo, que é o sistema contrário a Deus que tenta tragar as ovelhas do Senhor. E Jesus ele fala que o mercenário ele não tem preocupação com a ovelha. Mas antes ele vê vir o lobo e ele foge. Ele não se preocupa em proteger a ovelha. Mas Jesus diz: eu sou o bom pastor. Conheço as ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus ele protege as suas ovelhas. E protege de uma maneira assim que ele demonstra essa proteção fazendo tudo. Ele fala, ele cura, mas a maior demonstração do cuidado e proteção de Cristo para com as ovelhas dele é que ele entrega a sua vida. Ele dá a sua vida para proteger a sua ovelha, para libertar a sua ovelha, para salvar a sua ovelha, para fazer da sua ovelha totalmente restaurada, protegida e salva. Porque Jesus ele protege a sua ovelha. Irmão, o verdadeiro pastor luta com o leão. O verdadeiro pastor vê vir o lobo, ele entra na frente. O verdadeiro pastor, ele é capaz de abrir mão de prazeres, de atividades legítimas, mas ele é capaz de cuidar do povo de Deus, de proteger o povo de Deus, a seguir o modelo do nosso bom pastor Jesus Cristo, que protege o seu rebanho, livrando o lobo, enfrentando o lobo, se preciso for, e assim ele fez. Ele deu a sua própria vida para proteção e salvação das suas ovelhas. Uma terceira e uma última característica que eu gostaria de destacar nesse texto, e de uma forma muito clara, a gente vê a provisão, o coração provedor do bom pastor. Jesus ele conta essa parábola, e aqui ele faz uma designação de si mesmo usando duas figuras, muito conhecidas pelo povo de Deus, principalmente na época de Jesus. Ele fala que ele é o bom pastor. O pastoreio de ovelhas era algo assim comum nas famílias judaicas. A família judaica, na época de Cristo e antes de Cristo, era tipicamente agrária e pastoril. Eles cuidavam de ovelhas, era a atividade deles desde a época lá de Abraão. Então era uma atividade muito comum. Então Jesus ele se designa e o povo tem uma compreensão muito clara acerca disso. E quando ele fala da porta, a porta era algo assim necessário para o cuidado da ovelha. O dono das ovelhas, ele tinha um curral praticamente dentro de casa. E ele abria a porta e ele fechava a porta. E Jesus fala, tanto que ele é o bom pastor, quanto ele é essa porta, onde as ovelhas entram e saem, para encontrar abrigo, para encontrar alimento e para encontrar salvação. Jesus é o bom pastor e o bom pastor tem o seu coração provedor. Ele provê tudo que as suas ovelhas precisam. Ele provê desde a segurança, desde a proteção, como ele provê também o alimento. Lá o Salmo 23 fala, o salmista Davi fala, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me conduz a pastos verdejantes. Ele me leva a águas tranquilas. Irmãos, o pastor, ele quer dar o melhor para a sua ovelha. Ele quer prover o melhor para a sua ovelha. Ele quer dar o melhor alimento, ele quer dar a melhor água. E tudo num ambiente de proteção, tudo num ambiente de cuidado, tudo num ambiente de salvação. Jesus Cristo, ele é esse bom pastor. Bom pastor pautado na verdade. Bom pastor que protege, que cuida, mas o bom pastor também que alimenta.
E não só traz o alimento, mas como traz toda a provisão. E a maior delas é a salvação. Quando ele diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Nisso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. A maior provisão que nós podemos receber do Senhor é o próprio Jesus. Quando Jesus ele entregou a ceia, ele disse: isto é o meu corpo. Quando ele entregou o pão, isto é o meu corpo. Quando ele entregou o cálice, ele disse: isso é o meu sangue. Jesus ele se entrega como o verdadeiro pão, o pão da vida. Aquele que vem até mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Na sequência do capítulo, amados, Jesus fala sobre aquilo que ele faz pelas ovelhas. No versículo de número 26, ele diz assim: mas vós não credes, porque não sois as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus é esse bom pastor. Jesus é aquele bom pastor que continua cuidando das suas ovelhas. Quando a Bíblia fala que o povo de Deus é um rebanho do Senhor, a figura do rebanho é constituída de ovelhas. E ovelhas é um animal muito frágil. A ovelha, ela é um animal que, por si só, ela não tem muitos mecanismos de defesa. A ovelha, os dentes dela, a arcada dentária da ovelha, não tem nenhum dente canino, não tem nenhuma presa pontiaguda capaz de dilacerar ou estraçalhar alguém ou alguma coisa. Os dentes da ovelha são todos retos. A ovelha, ela tem uma visão muito pequena, ela enxerga de 2 a 3 metros no máximo. Ela é míope por natureza. A ovelha, nas suas mãos, ela não tem garras pontiagudas. A pata da ovelha não é formada para ferir. A ovelha, como animal, ela é muito frágil. Ela, pela sua natureza, o seu corpo coberto de lã, ela é como uma esponja, mas não no sentido de absorver da água, mas de absorver sujeira. A ovelha, por onde ela passa, ela vai pegando carrapicho, ela vai pegando insetos, ela vai pegando organismos que podem feri-la, que podem adoecê-la. Quando Deus, na sua palavra, relaciona nós como povo de Deus, como rebanho de Deus, como ovelhas do seu aprisco, é porque nós somos frágeis. O diabo, o mundo e o próprio pecado, os inimigos da nossa vida, eles estão continuamente tentando nos destruir. E nós precisamos do cuidado do bom pastor. A ovelha precisa do pastor. E nós só somos ovelhas por causa do nosso bom pastor Jesus, que nos amou, que nos chamou e que nos salvou. E que fez de nós ovelhas do seu rebanho. Quando ele fala, eu tenho muitas ovelhas, não deixe aprisco. Ele está falando para judeu. E o rebanho ali era tipicamente judeu, o aprisco judaico. Mas ele fala, eu tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. Eu tenho um povo lá de Catanduva. Tenho um brasileiro lá de Catanduva, paulista lá de Catanduva. Eu tenho povos, eu tenho ovelhas que são de outras raças, de outras línguas, de outras nações. E eu vou ajuntar todas. E aí será um só rebanho e um só pastor. E aí nós vemos no decorrer da história, o bom pastor
chamando auxiliares que precisam ter o coração semelhante ao do bom pastor. Por isso que o bom pastor mandou o Espírito Santo dele para morar dentro de nós, para regenerar este coração e fazer deste coração o novo coração. Um coração guiado pelo Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, a fim de que seja um coração igual o do bom pastor. E aí nós vemos os apóstolos, aí nós vemos Pedro, aí nós vemos Paulo, levando a mensagem e alcançando vidas, e transformando vidas em ovelhas de Jesus. E aqui nós vemos em Catanduva, uma igreja de 96 anos, quantos pastores passaram, quantos presbíteros, quantos diáconos, homens que manifestavam o coração de Jesus. E nós precisamos continuamente eleger homens que tenham um coração cheio do Espírito de Cristo, um coração de pastor, um coração pautado na verdade, um coração pautado em proteger o rebanho de Deus, um coração pautado em prover o alimento, a edificação e a salvação daqueles que o Senhor chamar. Nós, como igreja, nós temos o privilégio de ser cuidados por Cristo, o nosso bom pastor. Através da sua palavra e através de homens. Como diz o profeta Jeremias, no capítulo 3, dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos pastoreiem conforme o meu coração. Que Deus nos ajude, que Deus nos inspire, que Deus nos renove, que Deus nos fortaleça, que Deus nos conforte a esta verdade, que nós temos um bom pastor, que nós temos Cristo Jesus, que nos guia, e Ele tem provido para nós líderes que fazem e devem fazer continuamente igual Ele faz. Que nós possamos dar a nossa vida em favor uns dos outros. Que na nossa maneira de ser, as pessoas possam ver Jesus em nós. Que na nossa maneira de tratar, de falar, de viver, nós possamos espelhar o nosso Cristo, o nosso bom pastor, para a glória dele, em nome de Jesus. Nós vamos encerrar esse culto tão maravilhoso, pedir a Ele uma bênção especial sobre essa eleição e sobre a igreja do Senhor. Que ela seja continuamente conduzida pelo bom pastor. Não seja o homem, mas que seja Cristo Jesus a guiar nossas vidas. E se nós estamos com Cristo, nós estamos bem cuidados. Vamos nos colocar em pé, vamos orar, vamos receber a bênção apostólica e depois o amém tríplice. Pai de amor, Deus de bondade, Deus de misericórdia. Nós te agradecemos porque nós temos visto a verdade do Senhor, o cuidado do Senhor, a provisão do Senhor, a cada dia, a cada instante. Ó Senhor amado, nós queremos nesse momento pedir uma bênção especial do Senhor sobre a Igreja Presbiteriana de Catanduva. Que essa igreja, Pai, continue conduzida na verdade da Tua palavra. Que a Tua igreja, Pai, seja protegida por Ti dos lobos, ó Deus, dos ataques do mal. Que a Tua igreja, Pai, seja protegida dos falsos mestres. Ó Deus amado, que o Senhor nos limpe, nos santifique pelo Teu poder, pela Tua palavra a cada dia, Senhor. Ó Deus amado, e nos dê uma bênção, ó Deus, de alimento espiritual. Ó Deus, cuide do Teu povo, Pai, dê a eles aquilo que eles precisam, e aquilo que o Senhor tem para cada um deles. Abra os céus e derrama, Deus, das bênçãos do Senhor sobre o Teu povo. Ó Deus, oramos pela Igreja Presbiteriana de Catanduva, oramos pela Igreja do Senhor espalhada pela face da terra. Ó Deus amado, em especial oramos pela eleição de domingo que vem. Ó Deus, levanta, Pai, o Teu povo, que haja quórum na Assembleia, que os irmãos tenham, ó Deus, compromisso contigo, ó Deus, coragem, confiança e, sobretudo, ó Deus, um coração sensível à Tua vontade. Ó Deus amado, que o Senhor comande a Tua igreja, que a Tua igreja não seja dirigida por homens, mas que ela seja guiada pelo Teu Santo Espírito, pela Tua Santa Palavra, e que o bom pastor, que é Cristo Jesus, possa nos conduzir às águas mansas e às passagens verdejantes. Que nesses períodos difíceis,
que nós possamos, ó Deus, usufruir e gozar do manancial de vida que é o Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, abençoe o teu povo, sustente o teu povo, guie o teu povo, cure o teu povo, hoje e para sempre. E agora, amados de Deus, ovelhas do rebanho do Senhor Jesus Cristo, que a graça dele, do Emanuel, do nosso bom pastor, o Senhor Jesus, que o amor do nosso Pai, o nosso Criador, e que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos vós, seja sobre todo o povo de Deus, todas as ovelhas de Jesus, hoje e para sempre, até a sua volta. Maranata, vem Jesus. Amém. Que você vá com essa verdade. Jesus disse: eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenha um ótimo domingo, um ótimo almoço em família. Parabéns aos aniversariantes, parabéns a Cláudia, que está assistindo. Deus abençoe, Cláudia. Meus irmãos, à noite, 19h30, estaremos aqui de volta. Se você quiser voltar, você que está aqui presente pode voltar. Nós temos a capacidade para 80 pessoas e nós queremos sim continuar servindo a Deus em espírito e em verdade. Vão em paz, Deus abençoe em nome de Jesus.